volta aqui novamente para a gente dar sequência aqui nos vídeos relacionados ao tema segurança na AWS. No último vídeo da parte 1, eu fiz ali um resumo, né, de como funciona o processo de acesso e autorização ali na AWS, e foi só apenas um esboço ali num desenho, só para que todos tenham uma noção, quem é iniciante, quem ainda não conhece o processo, ou até mesmo quem já trabalha com a AWS, mas se tinha alguma dúvida, o primeiro resumo ali do vídeo 1 foi para demonstrar como que é esse processo. E agora esse vídeo aqui a gente vai para a prática mesmo, aqui no hands-on. Vou demonstrar aqui algumas features, né, do IAM, e conforme a gente for avançando nos vídeos, vamos aprofundando um pouco mais. Bom, então eu estou aqui no console da AWS, né? Como a gente já havia falado, uma forma de acessar o serviço é pelo console da AWS, então eu estou aqui no console web. Então eu vou começar aqui a mostrar como funciona aqui na AWS o serviço de IAM. Então, quem quiser acompanhar, vai aparecer aqui o IAM, porque é um serviço que eu já acessei, mas se não estiver aparecendo, basta clicar aqui em serviços ou procurar aqui pelo IAM e abrir o serviço. Eu vou abrir por aqui, pelo favorito. Essa aqui é a tela inicial do IAM, né? Então aqui do lado eu tenho todas as funções disponíveis e a gente vai explorar um pouquinho dela aqui. Bom, o que é o serviço IAM? Como foi falado no vídeo inicial, é um serviço que ajuda a gente a gerenciar, né, usuários, grupos, usuários federados, políticas, funções, todo o processo de autenticação e autorização na AWS. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é quando a gente cria a conta na AWS pela primeira vez, automaticamente é criado o usuário raiz da conta, né, ou usuário root, como também é conhecido. Então, esse usuário ele tem todos os privilégios de acesso. Então, ou seja, ele pode alterar qualquer tipo de informação na AWS, ele tem acesso a todos os serviços como administrador geral da conta. Então, é uma boa prática de segurança, assim que eu fizer a criação da conta na AWS, onde vai ser criado de forma automática o meu usuário root, eu já criar um outro usuário ou um grupo de usuários com perfil de administradores. Por quê? Porque o usuário root, como ele tem acesso irrestrito a todos os serviços da AWS, não é uma boa prática utilizar, porque se houver algum vazamento de senha, algum vazamento de credencial do usuário root, a gente vai estar colocando em risco toda a nossa conta da AWS. Então, é uma boa prática. Assim que acessou pela primeira vez, já cria um usuário e evita utilizar esse usuário root. E também cria um fator de dupla autenticação, né, o MFA, o Multi-Factor Authentication, para que seja mais seguro o acesso com o usuário root. Mas a gente vai falar isso em outros vídeos e aí eu deixo bem claro como isso funciona. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou demonstrar como que eu crio um usuário, então, aqui no IAM. Então, do lado esquerdo aqui, a gente vai ter a opção de usuários. Eu vou criar um usuário aqui. E aqui, pessoal, é importante destacar o seguinte: eu posso ter grupos de usuários e posso ter usuários separados, né? É uma boa prática a gente criar grupos e adicionar esses usuários nos grupos, porque facilita o gerenciamento, né? Então, principalmente na hora de dar permissão, para que eu não precise ficar dando permissão para cada usuário individual. Por exemplo, dentro de uma empresa eu posso ter um grupo de usuários desenvolvedores, por exemplo, de administradores de sistemas. Então, o que eu posso fazer é criar esse grupo, eu adiciono o usuário nesse grupo e eu dou a permissão para o grupo. Então, toda vez que eu criar um usuário que tem aquele mesmo perfil, basta eu adicionar ele no grupo, ele vai herdar todas as permissões. Mas não é obrigatório, eu posso ter um usuário sem nenhum grupo. Então, eu vou criar um usuário aqui, informações básicas, que eu coloco o nome desse usuário. Vou colocar aqui um exemplo, o João, que vai ser o nosso primeiro usuário. Aqui, quando eu coloco o nome, ele já faz algumas perguntas. Essa opção aqui que eu marquei, fornecer acesso para o usuário ao console de gerenciamento do AWS, é justamente para o usuário poder acessar aqui o console. Então, isso aqui é definido quando eu vou escolher o tipo de usuário. Eu posso ter usuários que têm acesso ao console, são usuários que vão gerenciar os meus serviços, como eu posso ter o chamado usuário programático, que é aquele usuário, por exemplo, que eu vou utilizar apenas para acessar um serviço. Eu vou criar uma API e essa API vai precisar acessar a AWS. Então eu crio um usuário somente para essa finalidade, ou seja, então ele não precisa ter acesso ao console, ele vai ser um usuário programático, onde ele vai ter chave de acesso apenas para que eu consiga acessar a AWS através de chamadas de API. Nesse exemplo aqui eu vou criar um usuário com acesso ao console, basta marcar essa opção. Aqui a AWS vai dar uma informação, né, que você está fornecendo acesso a um console para uma pessoa e ele pergunta:
que tipo de usuário é esse. Então, realmente, a gente quer criar um usuário, eu vou criar do tipo IAM, depois eu explico como que é o centro de identidade. Então, eu vou marcar do tipo IAM. Aqui vai ter algumas políticas de senha, né? Eu posso definir aqui uma senha automática ou personalizada, e aqui também eu posso verificar a força dessa senha. Então, eu vou ter uma senha bem simples aqui, só para a gente poder acessar. E aqui eu posso definir se o usuário vai ter que criar uma nova senha da próxima vez que ele acessar o console. Vou desmarcar isso aqui, é só para a gente ver. Vou avançar aqui. Aí a senha aqui ela tem uma política forte, ela não está aceitando. Então eu vou ter que respeitar isso aqui. Então eu vou criar uma senha bem simples aqui, só para a gente passar. Criei aqui a senha. Nós avançamos. E aqui vem a parte das permissões. Então no momento eu vou só criar esse usuário e depois a gente vê essa questão de definir as senhas. Então aqui, ó, eu posso adicionar ele num grupo, se for necessário. Posso anexar uma política diretamente nele, eu vou falar disso posteriormente, ou posso copiar as permissões de um outro grupo, de um outro usuário para isso. Então, isso depois a gente vai falar sobre isso. Então, eu vou só marcar aqui para ele deixar a gente passar. Vou deixar ele como administrador, aqui, e vou para o próximo. Então, aqui tem os detalhes do usuário, o resumo das permissões dele, depois eu vou falar em mais detalhe como que é essa parte da permissão. Eu vou criar aqui o meu usuário. Pronto, já criei o usuário, vou voltar para minha lista aqui. Ele deu uma mensagem aqui, mas isso aqui por enquanto a gente não vai mexer. Vou voltar aqui para os meus usuários. Se eu fechar aqui, aqui está o meu usuário. Então eu criei ele. Pode ver que ele não faz parte de nenhum grupo. Esse é o processo de criação do usuário. Bem simples, né? A gente criou ele aqui. Então agora eu vou criar um grupo de usuário para mostrar como que isso é feito. Então eu vou vir aqui no grupo. Também é bastante simples. Vou colocar uma descrição. Vou colocar devs, né, de desenvolvedores. Já posso adicionar o usuário a esse grupo e também posso adicionar uma política, tudo opcional, mas por enquanto eu vou só criar o grupo. Criei aqui o grupo, ele não tem permissão, não tem usuário. E agora aqui no meu usuário, se eu quiser, eu posso voltar aqui no meu usuário e adicionar esse usuário no grupo. Então eu posso abrir aqui o usuário. Ele tem as permissões, eu posso vir aqui em grupo se for necessário. E aqui eu posso adicionar o usuário no grupo. Então seleciono aqui o meu grupo e adiciono o usuário. Processo bastante simples. Então agora esse usuário ele faz parte aqui do meu grupo devs. Então se eu for olhar agora aqui em grupo de usuários, eu vou ter um usuário já dentro aqui do meu grupo. Então eu poderia definir. E como eu falei, as permissões a gente vai falar em outro vídeo. Aí estaria aqui definidas as permissões. Então, como a gente pode ver aqui nesse vídeo inicial de hands-on aqui do IAM, nós podemos criar usuários, podemos criar grupos de usuários, e aqui nós podemos também definir se esse grupo, se esse usuário vai pertencer a um grupo ou se ele vai ficar um usuário individual. Então aqui tem uma regra. O usuário ele pode ser um usuário único, sem pertencer a nenhum grupo. Um usuário ele pode pertencer a mais de um grupo, né? E um grupo pode ter apenas usuários. Por exemplo, eu não posso colocar um grupo dentro de outro grupo, isso não é possível. Eu apenas posso colocar usuários dentro de um grupo e o mesmo usuário pode pertencer a mais de um grupo. Essa é a regra aqui básica do IAM. Então, essas aqui são as possibilidades. Aqui tem outras funções que eu vou estar falando no próximo vídeo. Então, para esse vídeo, era bem simples, só demonstrar